A gente vai dar uma palestra sobre Postgres e Docker. A gente está usando o Postgres 10, que lançou semana passada, a gente já está estudando as releases candidatas lá. Então acho que vai ser legal a experiência, que a gente vai mostrar alguma coisa de replicação lógica e falar um pouco de Docker. Não sei se alguém conhece, a gente vai, conforme vai rolando a palestra, a gente vai conversando. Bom, antes deixa eu me apresentar, né? Como foi lido ali, eu sou o Lucas, aquele ali é meu amigo Matheus, e eu sou DBA, e sou arquiteto de software e atuo também com essa vibe aí de DevOps e microserviços. Eu também basicamente atuo com microserviços, mais especializado na parte de segurança e DevOps, mas também já trabalhei bastante com parte de banco de dados, desenvolvedor meia parada. Tá. Bom, beleza? Bom, primeiro eu vou começar do... Deixa eu pegar aqui. Bom, primeiro eu vou começar do básico aqui, né? Queria entender aí quem de vocês aí trabalha com Postgres e quem replica dados. Levanta a mão, fazendo favor. Bom, só um, dois. Quem usa dump como backup aí, então? Tá, beleza. Mas só usar dump sem replicar não vai, né? Beleza. Bom, a gente vai conversar sobre replicação de dados, então quem não conhece ou nunca mexeu com replicação no Postgres pode ficar à vontade de questionar alguma coisa ou perguntar. Beleza? E precisa disso aqui mesmo? Eu falo meio alto. E quem aí conhece Docker ou já ouviu falar de Docker aí? Pá, parece um evento de Docker. Então, galera, a gente resolveu trazer uma abordagem um pouco diferente para a palestra aqui, que é a gente poder automatizar alguns conceitos da parte de banco de dados dentro de containers para poder utilizar de alguns conceitos como disponibilidade, redundância e tudo mais. E a gente vai abordar um pouco mais à frente e ver que isso pode ficar bem legal, esses dois caras juntos aí. Beleza. Vamos lá. Tá. Isso aqui é legal até o Matheus comentar a diferença de máquina virtual, né? Que tipo, não sei, o Docker não é uma virtual machine que tu está acostumado a usar no VirtualBox. A ideia dele é um pouco diferente. Você até, tipo, digamos assim, talvez o resultado final seja parecido, né, em alguns casos, mas a ideia dele é totalmente diferente. Você geralmente vai rodar em cima de um kernel só. Máquina virtual, se tu tem, digamos, 3 máquinas virtuais, você está replicando 3 sistemas operacionais dentro de cada máquina virtual. Existe um isolamento ali, bem, tipo, digamos, físico do negócio. O Docker é como se tu tivesse recursos compartilhados. Você não vai aplicar toda vez um SO dentro de um novo container, né? Ele vai compartilhar esses recursos. Basicamente um container ele serve para isolar aquela aplicação, aquele serviço que está ali interno, mas ele não trabalha de maneira a ter um sistema operacional virtualizado. Outra vantagem de você trabalhar com containers, principalmente com o Docker aqui, é que ele consegue ter um reaproveitamento das libs que são utilizadas nesse container. Então, caso você está utilizando libs como, sei lá, Apache ou Postgres, você pode ter outros containers sem precisar estar tendo toda aquela redundância daquelas libs. Ele consegue, através de um sistema de um hash ali, mapear o que ele já tem, né, sendo utilizado, baixado ali, e não necessariamente estar tendo que replicar tudo isso. Então, em questão de memória e tudo mais, e de ser mais rápido, você instanciar e usar esse cara, ele é muito melhor que uma máquina virtual. Nesse sentido, pode compartilhar um kernel do Fedora com... Tipo, por exemplo, se tu tem um kernel num ponto ali e tu quer subir um container com Fedora, ele vai rodar em cima daquele kernel que tu já tem, entendeu? Ele não vai meio que baixar um kernel novo. Então, é um conceito bem interessante. Se fosse uma máquina virtual, tu teria que ter um outro kernel lá, né? O Docker, ele reaproveita o que tu já tem no teu computador. Isso é bem legal. Tá, daí, aqui a gente começou a falar sobre os problemas, né? O que motivou a gente a pensar nessa proposta e tentar fazer alguma coisa para automatizar banco de dados e escalar, né?
como acho que a maioria sabe, para tu escalar um banco de dados relacional não é tão simples como você escalar um servidor Node ou um servidor Java, que é só você levantar um novo servidor, responder uma nova porta, está escalado. E, por exemplo, um banco de dados no NoSQL igual ao Mongo também é fácil escalar, porque tipo, ele não precisa manter, ele não tem tipo, o objetivo principal dele nem sempre é manter consistência de dados. No Mongo, por exemplo, se tu quiser jogar alguma coisa no teu file lá, pode jogar, entendeu? Tipo, uma linha não necessariamente representa uma estrutura, né? O banco de dados relacional tem essa ideia de manter a integridade do que tu tem ali. Então, para você ter um banco de dados multi-master, ou seja, 2 clusters de banco recebendo escrita, é um problema bem complicado de gerir. No Mongo, eu já escalei uma vez, é bem simples de você fazer isso. Tu consegue levantar um novo master ali e está funcionando, entendeu? Aqui já é bem complicado ter essa parte de escrita para tu escalar. Não é muito a ideia do relacional. Você consegue fazer, mas não é simples. Então, em situações que a gente depende de ter uma alta disponibilidade do seu banco de dados ou a gente ter algo que forneça, por exemplo, um autoscaling na parte do banco de dados, que é algo que não é muito comum nessa parte do banco de dados relacionais, tudo isso sempre demanda de muitas configurações e um processo sempre muito manual, porque dados, como a gente sabe, não são voláteis, então a gente tem toda uma análise e um cuidado quando a gente vai trabalhar com isso. Mas a nossa proposta aqui ela é voltada um pouco mais à parte de você ter um autoscaling em cima de consulta. Isso, leitura. Então, no caso, isso acaba não sendo algo tão... não impacta tanto, você não vai perder esses dados. Então, você consegue manipular ele de maneira mais volátil. Né? Mais volátil. Só complementando, tipo, na parte ali de consultas, tipo, a parte de consultas, teoricamente, não vão interferir na parte de integridade dos teus dados. Não, então, tipo, a nossa ideia é escalar a leitura, não a escrita, né? A escrita, como eu falei, é bem complicado pensar nisso já. Bom, que nem o Matheus comentou, um dos problemas que a gente tem de disponibilidade, por exemplo, digamos que o seu servidor master caiu e a infraestrutura caiu. Para você configurar, às vezes, um servidor do zero, para quem tem experiência pode ser simples, mas para quem não conhece, não é. Então, se você não tem alguma coisa automatizada, que vai lá e coloque um servidor que tu confia no ar, tu pode configurar na mão e dar certo, tu pode configurar na mão e dar errado. E às vezes você não tem o tempo para homologar aquele banco de dados, entendeu? Que tu acabou de colocar em produção. Então, a ideia é a gente conseguir automatizar tudo que a gente conseguir. É mais ou menos isso. Tudo que tu tem interferência manual direta, você pode errar e a consequência pode ser muito grande. Então, a nossa ideia é criar uma espécie de automatização para escalar a leitura. Quando a gente fala de escalabilidade, você realmente está fazendo um software escalável? Isso é uma pergunta que muitas vezes quando perguntam para a gente fala assim, claro, né? E depois começa a pensar, para eu deixar ele escalável eu tenho que mudar isso, aquilo, e não é tão simples, né? Porque um software, ele não pode ser escalável assim do dia para a noite. Dizer, não, agora meu software vai ser escalável, eu vou replicar, vou fazer isso, aquilo e vai funcionar. Não, ele tem que ser projetado para ser escalável. Então, isso é algo que a gente vai abordar bastante aqui, que quando a gente decide ter algo escalável, a gente tem que pensar em uma pequena coisa que funciona hoje, mas que pode, com pouco esforço, se adequar para funcionar com muitas mais pessoas. Por exemplo, a gente tem grandes exemplos, tipo o iFood, Uber, que são softwares que começam, né, em startups, começam pequenos e, de repente, eles tomam uma dimensão que, até, de certa forma, assusta até mesmo as pessoas que projetaram esse software. Mas como você toma decisões de manter esse software desacoplado e já projetar para ele ser escalável, aquilo acaba não sendo tão difícil quanto parece. Outra coisa que eu quero comentar aqui, tipo, que quem é DBA aqui, quem mexe bastante com isso sabe, é que geralmente uma coisa que eu acho horrível, que o pessoal faz muito, eles tentam representar no teu banco de dados meio que o front-end da tua aplicação, entendeu? Por exemplo, assim, é mais simples eu desenvolver minha aplicação assim no front-end. Então eu vou criar as tabelas meio que replicando o que é mais fácil de eu fazer. Aí você já começou a dar um chute na escalabilidade. Porque, cara,
os dados são o que importa do teu software, entendeu? Tipo, muitas vezes o teu código-fonte não vale nada se ele não gera um valor, e o valor são os dados. Então, tipo, uma coisa que o pessoal que pensa em escalar, às vezes é só pensa em software, um monte de coisa, esquece de arquitetura, engenharia de software, pensar nas coisas do que tu está fazendo ali. Tomar decisões que às vezes elas não são rápidas de tu desenvolver, mas são as corretas. Isso que você vai estar caminhando para o caminho de escalabilidade. Às vezes tu criou um software hoje, tu não precisa querer escalar ele já. Mas com essas decisões de arquitetura, de como você está moldando o teu sistema, o dia que tu precisar escalar vai ser fácil. Agora, se tu quer fazer uma coisa rápida e não se importa com o que tu tá jogando no teu banco de dados, o dia que tu precisar escalar, tu vai ter que meio que remodelar o que tu fez, migrar dados e ter um caos total ali. Então a gente também achou importante abordar esse conceito aqui, né? Que a gente está falando de escalabilidade, mas escalabilidade nem sempre é tecnologia, nem sempre é Docker, nem sempre é Postgres, nem sempre é Node, nem sempre é todas essas coisas que o pessoal fala, né? Às vezes, muito é você pensar no que tu está escrevendo ali. Tá. Então, assim, quando o Lucas comentou ali, por exemplo, muitas situações, um front-end influenciar na modelagem do banco de dados, isso é uma coisa ridícula, porque você está fazendo algo totalmente volátil, influenciar em algo que é tão que tem que ser íntegro, que é tão importante para um ecossistema dentro de uma tecnologia. Então, assim, você deve projetar pelo core, você não deve projetar baseado no que vai ser mais fácil para você fazer. Não, você deve projetar um sistema que ele deve ser escalável. Ou seja, quando eu decidir, não, agora eu vou migrar isso aqui, vou evoluir isso aqui, isso não deve ser tão custoso para mim. Então, a gente sempre tem que buscar estar projetando o que a gente vai desenvolver. E com tecnologias como o Docker, por exemplo, a gente consegue fazer testes muito rápidos e também mudar de cenário muito facilmente, sabe? Então, isso acaba ajudando nessa proposta de escalar o sistema. Bom, outra coisa que eu já vi, já participei de projetos, que, tipo, peguei projetos que o pessoal representou o front no back-end, né, no banco. E o front, que nem o Matheus falou, é uma coisa extremamente volátil. E até um ano atrás o pessoal só falava em Angular, por exemplo. Agora todo mundo acha que React é a vibe. Daqui uns dias, cara, vai ter outra coisa. Porque o front, tipo, tu não precisa garantir, digamos, consistência de dados no front. Então, cara, se tu quiser descartar aquilo lá e amanhã colocar outro, a responsabilidade, em muitos casos, é menor do que você descartar um back-end e criar outro, entendeu? Não estou dizendo que todos os casos, tem sistemas que não. Mas geralmente é assim, então o pessoal do front geralmente está reescrevendo, geralmente está evoluindo aquilo ali. Até para atender Google Analytics, Organics, aquelas buscas e etc, né, que o Google ranqueia lá. Então, não cometa esse erro. O back-end é uma coisa, tem que ser bem projetado, tem que ser bem arquitetado, tem que pensar na consistência dos dados, na modelagem mesmo, e o front-end, tudo que tu tem que fazer é outra coisa. Não adianta tentar ceder de um lado que futuramente tu vai perder. Outra coisa que é importante, quando a gente começa a entrar nessa vibe de escalabilidade, a gente tem que cuidar para não achar que tudo deve ser escalável. Meu Deus, eu tenho que pensar que tudo agora tem que ser escalável, meu Deus do céu, é um trabalho fazer tudo isso, eu não sou produtivo. Não, isso não é verdade. Fazer as coisas escaláveis não necessariamente requer uma grande arquitetura, um grande projeto antecipado. Isso até é um problema, tem um conceito de GPA, que é o grande projeto antecipado, que é o que a gente não deve fazer. A gente não deve pensar antecipadamente, não podemos prever o futuro, mas a gente deve pensar, não, isso aqui vai ter uma demanda elevada, então isso aqui deve ser escalado. Pegar em pequenos pedaços e esses pequenos pedaços ser pensados de maneira a responder uma demanda estressante para aquele serviço. Outra coisa que nem estava no script, mas vou compartilhar. Esses dias veio um cara falar comigo que ele estava criando uma startup lá, sei lá, de alguma coisa de venda lá, não sei. Aí ele tava com dúvida de qual banco usar, né? Aí eu falei do Postgres e tal, daí ele falou pra mim, não, mas eu acho que o Postgres não vai suportar. Aí eu olhei pro cara assim, tipo, o cara nem começou a criar o software e falou que não vai suportar. Ah, porque o MongoDB não sei o quê, que o Uber saiu do Postgres, daí, cara, é aquela ideia da modinha, tá ligado? O cara nem testou, o cara não tem ideia do que ele tá meio que, tipo, nem começou o software dele, e ele já tá descartando um banco que, tipo, cara, tem galera que roda teras e teras bytes ali do nada, assim. Talvez, pro caso dele,
cara, eu falei, velho, se tu projetar bem o teu software ali, cara, vai aguentar até o teu, tipo, até o teu limite, entendeu? Então, tipo, o que a gente encontra é a galerinha indo na vibe, na hype, assim, da coisa. A maioria do pessoal acha que escalar é colocar mais máquina lá, mais servidor e assim vai funcionar tudo e o banco de dados tem que suportar. Meu Deus, olha a máquina que eu coloquei ali e o banco de dados não está suportando. Então, tipo, esse pessoal é meio complicado porque ele não entende que, tipo assim, o software deve ser projetado para ser escalável, não fincar a máquina lá e achar que isso tem que estar funcionando. Então, não é bem por esse lado. Então, por que a automação ajuda a gente nesse processo? Quando a gente começa a falar na questão de usar containers, existe uma discussão muito grande na comunidade que o pessoal começa a pensar, opa, mas eu tenho um banco de dados aqui de, sei lá, 1 terabyte aqui, como é que eu vou colocar isso dentro de um container? Eu tenho que fazer customização do kernel aqui, não vai funcionar. Aí eu gosto de fazer uma analogia interessante que o Docker, inclusive nessa parte de dados aí, e não vai passar. Que é a seguinte, o container a gente pode fazer uma analogia interessante realmente com o container do mundo real. Por exemplo, quando a gente, antigamente, né, na década, sei lá, de 70, 60, o pessoal que fazia transporte de grãos, carnes, carros, N transporte de N produtos, eles tinham todo um processo que dependia de cada produto uma maneira diferente de transportá-lo. Se tu vai transportar grãos, tinha que ter um caminhão lá especial para transportar grãos, que chegava, por exemplo, até um porto. Esse porto tinha lá um navio próprio para grãos, com pessoas especializadas em transportar esses grãos. Uma logística toda pensada para grãos. Carne já era diferente. Carne tinha que ter uma logística toda para carnes, com um transporte, um caminhão especial, tudo especial. E isso demandava muito recurso para transportar coisas simples. Então chegou lá um cara brilhante e criou o container. O container ele simplesmente encapsulava o que tinha dentro e tinha uma interface padrão para transporte desses elementos. E isso facilitou muito, porque carne tinha um container próprio para carne, né, que era refrigerado, mas era um container, então um caminhão, um trem, um navio, qualquer coisa podia transportar esse container. Tanto para carnes, quanto para grãos, quanto para carros. Mas assim, quando você tem uma carga muito preciosa, que é aí que eu faço analogia com um banco de dados gigantes. Por exemplo, eu tenho uma carga de diamante, um banco de dados de teras lá. Então, será que vale a pena eu colocar esse banco de dados, essa carga tão valiosa dentro de um simples container para simples pessoas transportarem num método simples de transporte? Eu acho que ninguém gostaria de fazer isso. Uma carga preciosa de diamantes lá, muito valiosa. Você vai contratar toda uma equipe especializada para gerir isso aí. Então, é aí que a gente diz, nesse tipo de situação, não é interessante você ter isso dentro de um container, é interessante você ter uma equipe de DBA, né, de preferência uma boa equipe de DBAs, que em determinadas circunstâncias consegue fazer uma tomada de decisão voltada a dados e de maneira manual. Porque nesse tipo de situação, as decisões elas não são tomadas de maneira simples, normalmente envolvem muito mais do que uma simples condição, não, se acontecer isso, eu faço isso. É um pouco mais complexo. Então, nesse tipo de situação, a automação ela não resolve o nosso problema. Então, é importante salientar isso porque, Docker é legal, eu consigo ter mais agilidade, eu subo um post lá, deixo ele bem mais rápido, consigo ter toda essa praticidade, mas não é para coisas tão valiosas, que demandam uma manutenção mais manual. O Docker, ele está bem atrelado à arquitetura de microserviços e sistemas pensados para um único objetivo, né? É difícil, às vezes, você pensar num sistema legado lá, tipo, pegar um servidor Java lá, que é enorme, gigante lá, que você vai colocar num container e tal, até consegue colocar, mas não é muito essa ideia, entendeu? Você ter coisas pequenas que você consiga automatizar com o Docker, entendeu? É mais ou menos essa parte. E quando a gente fala de banco de dados, a gente está falando de banco de dados pequenos. Ou seja, a gente tem um sistema que é dividido em microserviços e cada microserviço tem o seu próprio banco de dados. E daí a gente está automatizando cada banco de dados desses com o Docker, entendeu? É essa a ideia. Ou até mesmo pequenos pedaços, que nem a gente vai ter um exemplo aqui que a gente vai subir um slave de um banco de dados no Docker também, né? A gente vai conversar melhor disso. Tá. Daí, o Postgres 10,
trouxe a replicação lógica, né? Para quem conhecia a replicação, o que é? O pessoal que não conhece. Antigamente, no PostGIS 9 anterior, desde o PostGIS 9.0 até o 9.6, a gente só tinha replicação física. Ou seja, eu tinha um servidor, meu master, que recebia escrita, e eu conseguia replicar tudo desse master para um slave. Eu não conseguia dizer, por exemplo, eu tenho meu master com 15 databases ali. Eu quero replicar 2, eu não conseguia fazer isso. Eu tinha que replicar os 15. Eu não conseguia replicar uma tabela daquele banco de dados, eu tinha que replicar tudo, o servidor inteiro, porque ele replicava o UOL, que é o arquivo de escrita, né? Agora, com a replicação lógica, a gente consegue criar parâmetros como se fosse de replicação. Por exemplo, assim, eu tenho meus 15 databases no meu master. Eu quero replicar uma tabela em específico de um database. Eu consigo fazer isso. Agora eu consigo. Eu consigo replicar mais de uma tabela e consigo, né, viajar o que quiser fazer. Consigo criar índices de leitura no meu slave lógico. Por exemplo, eu repliquei a tabela de pessoas. Eu não quero colocar 15 índices no meu master que tem escrita. Eu quero colocar 15 índices no meu de leitura lá, por exemplo. Eu poderia colocar, entendeu? Para deixar a minha escrita mais rápida. Então a gente começa a poder brincar com essa replicação lógica. Eu acho que ela tem muito a evoluir ainda, né? Mas já está bem legal. Inclusive ela já está funcionando com query paralela, né? Que a gente consegue ter uma query paralela com um servidor lógico só, que é uma coisa que a gente vai mostrar aqui, que vai ficar bem massa. Então, assim, a gente começa a pensar, a gente agora pode pegar pequenos pedaços, bancos de teras, e transformar em um banco de 10 gigas ali só para mim fazer pequenas consultas naquelas tabelas específicas, que demandam muita consulta. Então, de repente, a gente começa a ter partes menores do banco de dados que podem começar a ser automatizadas. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala assim do, sei lá, vou ter um autoscaling de banco de dados relacional, todo mundo olha assim, meu Deus, como assim? Mas isso não é o banco lá gigantão que a gente está acostumado a ter, e nem a escrita, é a parte de consulta. A gente começa a poder ter, sei lá, numa parte de orquestração, de repente um cara que pode ter uma trigger, que começa a ver, opa, eu tenho muita demanda em cima dessa consulta aqui, e eu posso subir mais replicações lógicas dessa consulta específica ali, e para mim poder fazer com o uso de queries paralelas ali, uma distribuição desse meu processamento. Então eu posso começar a escalar mais apenas essas leituras, esses pequenos pontos. Isso pode trazer muitos benefícios e a gente também pode começar a adaptar mais essa parte para o mundo do microserviços, né? Que é justamente a gente ter esses pequenos pedaços desacoplados e, de certa forma, a gente também pode unir pedaços diferentes em um único lugar. Isso também a gente pode falar depois, é muito interessante para a parte de relatórios em cima dessa arquitetura de microserviços e é interessante a gente salientar que é só consulta, isso não é para a parte de escrita. Então, ainda é algo que a gente não tem ainda, mas... ali só para... O Matheus falou trigger, mas é trigger do Kubernetes, né? Por exemplo, não é do banco, tá? Quando a gente fala em escalar lá, não é o banco que vai escalar o novo servidor. Daí, tipo, uma coisa interessante, que, por exemplo, quando a gente trabalha com microserviços, até a gente estava pesquisando isso aí, como a gente tem bancos distintos, né? Um banco não tem relação com o outro, e às vezes esses bancos fazem parte de um processo, entendeu? Eu tenho um banco que tem os clientes e um banco que tem os pedidos. Eu quero juntar essas informações. Então isso é complicado. Pelo que a gente está vendo, com a replicação lógica, a gente consegue criar um banco e replicar, por exemplo, a tabela de clientes para esse banco e a tabela de pedidos para aquele banco de replicação lógica. E as consultas daí a gente conseguiria rodar como se fosse um banco unificado. Na verdade, a gente vai ter um banco unificado. Então, cara, para quem está pensando em trabalhar com microserviços, isso vai ser uma sacada muito legal, assim. Claro que, tipo, a gente não testou com grandes volumes de dados ainda, né? Mas é uma coisa que tem que, provavelmente, vai evoluir no decorrer do tempo, né? Mas, tipo, teria integridade, né? No caso, ele vai manter integridade, mas a gente não vai ter foreign keys ali entre eles, né? Vão estar na mesma base de dados. A outra coisa que é interessante, que, por exemplo, que a gente falou do autoscaling ali, digamos que eu tenho um banco de 1 tera. E desse 1 tera,
50 gigas são os que mais, são os lugares que mais ocorrem leituras, né? A gente consegue meio que escalar apenas o que a gente precisa de leitura, entendeu? A gente não precisa escalar 1 tera de novo em outro servidor para fazer leitura, a gente escala só o que a gente precisa de leitura. Claro que isso não é simples, né? Não é um processo extremamente trivial e fácil, mas com a replicação lógica e algo bem pensado, a gente conseguiria criar, por exemplo, criar um novo slave, esse slave se registraria no Service Discover, e o novo servidor de aplicação perguntaria para o Service Discover: cara, eu quero o IP do banco de dados para ler pedido. Ele vai falar assim, ó, é esse aqui, ele vai lá e lê. Tipo, o servidor de aplicação, ele nem sabe que é um banco de dados lógico, entendeu? Ele vai lá e lê e boa. Como eu falei, não é simples isso, mas dá para implementar. Nessa parte, então, quando a gente começa a ter isso tudo muito bem automatizado, a gente pode ter N slaves daquela tabela. Então, se isso demandar muito recurso mesmo, muita demanda em cima desse serviço, a gente pode escalar ele N vezes e usufruir de recursos como as queries paralelas, ou também ter um load balance como o Search Discovery. Então, aqui a gente montou um exemplo bem didático. Esse HDMI ainda é um segredo. E não é o Não é culpa do que fica me xingando. Os Ubuntu aí. Isso aí. Tá com o leitor de pegar. Do lado do slide, né? Tá, beleza. Não. Tá, show de bola. Então aqui, acelerar aqui, basicamente eu criei Ctrl B. B de bola. B de bola esconde a lateral. Acho que dá mais um zoomzinho aí. Não. aí, certo? Aí. Tá Todo mundo Tá vendo? bom, hein? Tá bem bom. Então aqui basicamente precisa disso aqui mesmo? Tá. Aqui basicamente a gente subiu uma estrutura com um master aí, um banco de dados simulando um master, e um outro cara aqui que simularia um slave apenas numa tabela daquele banco master lá, bem didático mesmo. Aí aqui dentro a gente já tem o script aqui, depois vocês podem estar dando uma olhada, nós vamos disponibilizar. Ele mostra como criar o Dockerfile, né, as imagens ali, que eu também vou estar lá no meu Docker Hub. Basicamente, a gente pode ver que é bem simples. A gente declara aqui, por exemplo, o master, né, que é o health check. Isso, para testar se ele já conseguiu criar esse DB aqui. E somente quando ele criou esse DB, né, que é uma condição aqui do slave, que o slave vai subir, né. Senão então, ele ia tentar subir o slave e não ia estar esse cara disponível. Né? Isso. Mais ou menos isso. E esse slave aqui, depois, quando a gente sobe ali, a gente dá um comandinho, docker compose up, a gente pode dizer quantos slaves a gente quiser. Então a gente usou um esquema bem interessante, que é o ID lá do próprio kernel, que a gente consegue gerar um hash aleatóriozinho lá e
e daí registrar essa parte da replicação dinamicamente nos slaves para consulta. Então, esses slaves aqui, eles são, de certa forma, voláteis. O master aqui não seria, ele criou um volume aqui simulando algo que não, então não seria volátil, ele sempre, quando levantasse, tem um volume já existente ali. Daí aqui, se a gente vê, já está rodando aqui os dois serviços. É bem simples mesmo, só para a gente demonstrar aqui. Tá, só para falar ali bem certo, tipo, para complementar, na verdade a ideia, por exemplo, a gente vai subir um master, obviamente que a gente falou que a gente não vai escalar a leitura, e o slave a gente vai passar um parâmetro de scale, a gente poderia subir tipo 5 ou 10 slaves conforme a gente quiser, e o Docker vai registrar e vai disponibilizar cada um em sua porta aleatória, né? E daí, claro, obviamente a gente está usando aquele UID ali para criar isso dinâmico, né? Porque a gente está subindo 4 containers dinamicamente, ou seja, a gente vai poder disponibilizar dinamicamente quantos slaves a gente quiser. Nesse exemplo é didático, obviamente. Depois, se a gente quisesse fazer isso automático, a gente teria que ter um Kubernetes ou algum mecanismo para escalar isso automaticamente, né? Para orquestrar. Então, aqui a gente pode ver que é esse cara que eu entrei aqui no PSQL é o nosso banco master aqui, e daí ele tem a tabela beers, né? E essa mesma tabela beers está replicada aqui nesse outro cara. Então, eu estou com 2 containers rodando, esse aqui é o do slave aqui, e esse aqui do lado é do master. Então, acho que o Lucas vai querer inserir alguma... Tem os dados que você precisa, você poderia simplesmente conectar nele e ler. E o legal disso tudo é que a gente está subindo tudo isso dinâmico, entendeu? Esse slave aqui a gente automatizou. A gente pode subir tipo 10 slaves aqui e vai estar disponível. E ele vai conseguir usar a query paralela nos 10 slaves. Isso que é o mais massa. E se você tivesse servidores de aplicação, usando uma arquitetura de microserviços bem legal, você poderia conectar diretamente nesse slave e ter uma leitura apenas desse servidor. Qual que é o outro barato disso? O master fica mais disponível para ele receber escrita, e leituras você consegue paralelizar para os slaves que estão disponíveis. Isso vai aumentar a tua disponibilidade do teu banco. Ops. Acho que é a porta. Assim como... Isso. A gente vai tentar subir outro slave aqui automaticamente. Cara, tá falando, tá. Tá, a porta tá usando ali. Alguma coisinha que tá errada ali. Tenta derrubar esse slave. Mas, tipo, essa é a ideia, entendeu? Então, automatizar isso. Tipo, pense que se você, num mundo real ali, caótico, quisesse subir um novo slave, você, teoricamente, se você não tem um orquestrador, tipo Kubernetes do Google, tu poderia rodar um Docker Compose Up, isso tem tudo bem configurado, a gente já configurou para ele pegar só as tabelas que a gente precisa, no nosso caso é uma aqui, né? Mas ele rodando o master ali, e N slaves que eu passasse, por exemplo, aqui, né? Claro, que é um compose, é um exemplo simples, mas você poderia ter um orquestrador ali por trás e esses slaves dinâmicos, né? Feito a imagem de maneira, um dos nossos ideias ali foi usar o ID para tornar isso dinâmico, mas N ideias podem ser criadas, até mesmo fixo, né? Eu só vou ter 4 caras desses, então se é mais simples para mim fazer isso, tudo bem. Então, assim, acaba sendo interessante isso porque a gente consegue escalar quando a gente precisar de maneira automática, sem a gente precisar meter a mão. Um exemplo legal, mas por que eu vou fazer isso automático? Sei lá, pensa um iFood da vida, pense lá um e-commerce que os seus clientes vão lá e cadastram promoção e do nada ele cria um Black Friday sem te avisar. E daí, tipo assim, então isso aqui pelo menos vai te salvar, né? É uma ideia de você conseguir escalar um banco de dados relacional, né? Aí, outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, até para minha consciência, isso não substitui a replicação física do servidor, entendeu? Isso aqui é meio que a nossa ideia aqui que a gente bolou,
esse container ele é volátil, ele é descartável, entendeu? Se amanhã eu quiser vir aqui cortar ele, beleza, tá funcionando. A replicação física não, é um banco de dados teu, replicado ali, que tu precisa manter por N motivos, por disponibilidade, backup e etc, né? Tu precisa dessa replicação física. A ideia desses containers lógicos que a gente está passando é que isso é volátil, descartável, igual a ideia do Docker, né? O Docker também é volátil, que a gente consiga esticar ele, subir um monte de servidor lá na Amazon, onde você quiser, e depois tirar fora, entendeu? Atender sobre demanda. Você acaba tendo menos custo, tendo um tipo de arquitetura assim, porque você consegue, como o Lucas falou, ser elástico. Então, se aqui nesse momento eu não demando disso, eu não preciso ter 4 caras nisso, eu preciso ter um só, ou nenhum. Então, a partir do momento que eu preciso ter uma forte demanda, eu subo esses caras conforme o meu dinheiro pode pagar. Então, eu tenho recursos ali. Mas, a partir do momento que isso não ser mais necessário, tem que baixar, tem que ser elástico, tem que ter a capacidade de esticar quando eu precisar e diminuir quando eu não preciso. Por quê? Porque, com certeza, quanto mais você escalar, mais custo você vai ter em questão de infraestrutura. Então, essa é a nossa jogada. A nossa pegada ali foi meio mostrar um exemplo, obviamente, didático, né? Que nem tu tá com uma tabela só, até, tipo, a gente ontem ficou até as 4 da manhã fazendo isso aqui. Varou uma noite, mas acho que funcionou. Estudando e tal, dormindo na mesa. Mas eu acho que ficou legal o exemplo ali. E como a gente falou, né? A ideia dessa replicação lógica, eu acho que ela tem muito a evoluir ainda, né? Que ela saiu agora e possivelmente futuramente a gente vai conseguir brincar com mais algumas coisas que ainda a gente não consegue. Mas para essa questão de acompanhar essa onda de microserviços, ela já vai, se você souber utilizar, obviamente tu não vai querer subir um container dinâmico puxando uma tabela de 2 terabytes e achar que vai estar disponível de uma hora para outra, né? Tipo, tem tudo isso, né? Mas é uma ideia que é possível de aplicar aqui. E é isso que a gente veio mostrar para vocês aí. Alguém tem alguma pergunta, dúvida ou questionamento, crítica? Pode ficar à vontade. Né? Eu tenho. Me perdoa a pergunta. Vamos lá. Vocês comentaram que uma das features da versão nova de poder usar a aplicação lógica era também usar o Parallel Query. E o Parallel ele funciona um pouquinho diferente do que vocês querem fazer, mas daria para fazer o que vocês querem fazer. Que a ideia do Parallel é de criar vários backends no mesmo servidor e pegar e dividir quem acessa dados e poder ler o mesmo file várias partes em paralelo. Ele poderia ler um pedaço do Windows, clicar e usar... Exato, mas isso é sempre focado no mesmo cluster. Então, não ter várias réplicas, tu teria que resolver em outro lado para poder usar. Mas a gente poderia contornar se a gente usasse um FDW apontando para um banco de dados e poderia ter várias réplicas ali. Vocês pensarem em usar alguma coisa nesse sentido, porque essa solução de hoje não vai funcionar. O FDW ele trouxe umas paradas bem massa agora nessa última versão, né? Que antes ele puxava os dados que ele não precisava, né? Do servidor que está lendo, algumas coisas assim, que também daria para usar. Cara, pelo que eu andei vendo e conversando, tipo, esse exemplo aqui ele conseguiria se reaproveitar do outro cara lá. Porque até foi uma coisa que eu falei com o Roller lá, que tipo, a ideia não é quebrar, por exemplo, se a gente tivesse um servidor lógico apenas, ele eu acho que pegaria a Parallel Query do outro cara, não sei. Seria legal testar isso para ver no Explain, mas o único cara que busca esse poder seria usar o FTW, que sim, esse daria consultar pra várias usar nossas. Ou até mesmo, né, essa era uma das propostas, mas outra proposta poderia a gente ter uma forma do load balance para a própria aplicação, saber o que escolher. Isso aí seria um dos recursos que a gente poderia usar. Por exemplo, você sobe um novo slave, ele se registra lá, né, no teu Service Discover lá, e o teu servidor de aplicação fica como se fosse um novo serviço ali para você. Até o que eu comentei, tipo, Parallel Query não é uma coisa, tipo, não sei se o pessoal usa aí, mas tem vezes que é pior do que você usar, né, normal. Então não é uma coisa tão legal, assim, tipo, em alguns casos específicos ela rola. Acho que não é das Bom, então é isso, a gente vai clicar depois ali. Sim, beleza? Show? Mais alguma pergunta? Ninguém? Beleza, passa. Valeu.
colocou aqui, tem as referências aqui, tem alguns artigos bacanas aí. E também vai ter, depois acho que vai ter como passar ali os exemplos, né, bem certinho ali. A gente vai publicar isso lá no GitHub, a gente vai ter algumas coisas que dá para melhorar ainda. Na parte de aplicação lógica. Ele vai travar o registro no slave. Como assim? Então, Você entende? Por exemplo, quando eu subi no master. Beleza. Ele gerou o teu wall lá, né? Isso, ele vai travar o servidor do master até dar o ok no slave. Não, daí tu teria uma replicação síncrona, né? Nesse caso não é ideia. Tipo, tu diz a hora que o cara fizer o commit, ele esperar para dar o ok e replicar tudo. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A ideia aqui, tipo, é igual o pessoal usa a replicação hoje, geralmente o pessoal usa síncrono, né? Também ele dá o ok no commit, gera o teu archive e vai replicando conforme. É quase a mesma ideia. Se eu não me engano, para replicação lógica, ele vai pegar esse archive, vai meio que conseguir ler esse archive e vai pegar o que tem lá dentro, vai ver os teus publications, descriptions lá, daí vai entender o que tu precisa publicar. Mas ele vai ler a partir do archive, entendeu? Não a partir do teu comando SQL. Em determinado ponto ele vai fazer. Sim, ele vai archive. Bom, acho que é isso. Talvez tenha mais alguma coisa aí.